O ateísmo assentou-se no trono de Deus. Arrogou para si a posse de todo o conhecimento humano. Tomou a pulso os fundamentos da ciência como seu. Essa é a maior fraude da história da humanidade, pai e mãe de todas as outras. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançada por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exultarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei na banda do lado norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ateísmo. A profanação. Todos os fundamentos aplicados na ciência moderna são de homens, pensadores crentes em Deus, de Galileu a Copérnico, de Aristóteles a Newton, de Hipócrates a Mendel, e todos os outros são fundamentados em sua busca por Deus, o descobrimento de sua glória. O ateísmo surge na história do final dos 500 anos da Inquisição Católica Romana, por volta de 1821. Porém, sua manifestação já era patente até 2 séculos antes, com a tomada de posse dos conhecimentos adquiridos pelos fenômenos da natureza, pela física, pela química e pela biologia, tendo como fundamento a matemática. Tais conhecimentos eram oriundos de sacerdotes, alquimistas, esotéricos, satanistas. Como fundamento e consumação de suas crenças. Os princípios da filosofia que fundamentavam as impressões humanas foram trocados por materialismo e racionalismo. O ateísmo vem, por fim, desconstruir a humanidade do homem no homem e sucumbir sua capacidade inata e cognitiva de reconhecer o mundo como ele lhe apresenta, invalidando o suporte de seus recursos sensoriais, intrínsecos à pessoa humana, deixando assim de analisar e fundamentar sua experiência pessoal no mundo que o cerca, como se fosse ele o Criador de todas as coisas, ainda que o tentasse, não de fato, mas pela sua opinião. O ateísmo passa a destruir a fé judaica cristã, até mesmo dentro da própria igreja, pelo padre Jean Misler. Sua notoriedade se deu por conta de carta póstuma no ano de 1729, a qual, segundo ele, era deixada aos paroquianos e a toda a humanidade, mostrando sua revolta e sua negação por Deus. Com sua célebre frase:
O mundo só será livre no dia que o último rei for enforcado nas tripas do último padre. Tal frase se valia da tradição milenar de que tanto um rei como um padre eram escolhidos por Deus. Aí estão todos os princípios que fundamentariam a Revolução Francesa, que tira do clero e da monarquia seus poderes políticos, sociais, dogmáticos e ideológicos, tendo como tema igualdade, fraternidade e liberdade. Por fim, no século XIX, o ateísmo mostra a sua cara. Ele é de origem nobre, um aristocrata, branco e racista, um pensador moderno, que surge como pai de novas teorias com status de leis científicas. Surge a teoria da evolução. A mãe da eugenia. Erasmus Darwin, um pensador esotérico e botânico, avô de Charles Darwin, dedicava seus estudos em praticar metamorfose para a mutação de flores, já que o termo genética só surgiria anos mais tarde pelo padre George Mendel. Junto com outros aristocratas de sua época, Erasmus funda o Clube de Pensadores Sociedade Lunar. Tal clube financiava as pesquisas de Erasmus na botânica, a fim de dominar mecanismos que pudessem ser aplicados na melhoria e capacitação das mais variadas formas de vida, inclusive a vida humana. As pesquisas de Erasmus culminam com o desenvolvimento de técnicas. Dessa forma, eclode o embrião da eugenia, que já poderia ser aplicado na sociedade para a melhoria da capacitação da espécie humana. Porém, sua aplicação na sociedade está impossibilitada, devido ao poder econômico, social, dogmático e político da Igreja Romana em plena Inquisição. Essa questão só seria resolvida por Charles Darwin no ano de 1859, com a teoria da evolução, que tira o poder ideológico da Igreja ao afirmar que o homem é fruto de sucessivas metamorfoses do macaco e não criado por Deus. Até que em 1883 são definidos os meios de aplicação da eugenia por Francis Galton, primo de Darwin. Assim, com a fragilidade da Igreja frente ao domínio do ateísmo nas academias de ciência de todo o mundo, o filósofo Friedrich Nietzsche, na pessoa de Zaratustra, se levanta e declara: Deus está morto. Deus permanece morto. E quem o matou fomos nós. Como havemos de nos consolar, nós, os algozes dos algozes, o que o mundo possuiu até agora, de mais sagrado e poderoso, sucumbiu em xangue aos golpes das nossas lâminas. Quem nos lavará deste sangue? Qual água nos limpará? Que solenidade de desagravos, que jogos sagrados haveremos de inventar? A grandiosidade deste ato não será demasiada para nós? Não teremos nós mesmos de nos tornar deuses
para parecermos apenas digno dele, nunca existiu ato mais grandioso. E quem quer que nasça depois de nós, passará a fazer parte, mercê deste ato, de uma história superior a toda a história, até hoje. Agora, com Deus morto, nas academias de ciência, nas universidades, nos novos tratados científicos, a eugenia, amparada na evolução das espécies, lambe a terra e alcança a todas as nações e tribos, de todas as cores e etnias, lavando com sangue a depuração da raça humana. Com isso, e também por isso, em 1941 explode a Segunda Guerra Mundial. Os novos tratados científicos e os avanços tecnológicos mostram seu fôlego. A Guerra Fria. Duas superpotências mundiais apavoram o mundo na iminência da extinção da vida na Terra por detonação de bombas atômicas, um contra o outro. Com a imposição do pavor, o mundo entra numa expectativa silenciosa e aterradora. Rússia e Estados Unidos passam a ter domínio mundial, soberania, supremacia, sem empregar armamentos bélicos, apenas recursos políticos, econômicos e ideológicos. Nasce o poder pela imposição do medo. Uma nova ordem mundial subjetiva dirige os ditames da supremacia e soberania de duas nações sobre todas as outras, no afã de provar avanço científico e tecnológico,
começa a corrida espacial para possível domínio ideológico de todas as nações da Terra. Em 1958, é criada a NASA, Agência Espacial Americana, que vence a disputa e se impõe como a mais poderosa nação de todos os tempos. Assim que a bandeira americana é fincada na Lua, uma legião de técnicos, engenheiros aéreos, físicos, astrônomos, entre pessoas comuns, protestam quanto à veracidade do feito. Em 1969, o mundo assistia pela TV, de uma tela tosca e imprecisa, a chegada do homem à Lua. A imagem da Apollo 11 é considerada por muitos uma afronta à inteligência até de um leigo. A qualidade dos técnicos envolvidos na chegada do homem à Lua vai do absurdo ao medíocre. Van Braun, físico nazista, prestou serviço a Hitler na Segunda Guerra Mundial, em logística e tecnologia bélica. Com o fim da Segunda Grande Guerra, ao invés de preso, julgado, condenado ao fuzilamento, como se deu com outros nazistas, Van Braun foi levado aos Estados Unidos. Foi um dos fundadores da NASA e estabeleceu as diretrizes da ida do homem à Lua. Fora os próprios astronautas, nenhum outro nome se tornou herói do feito. Desse extremo da aberração, passamos agora ao extremo da mediocridade. Além da visível pobreza técnica da Apollo 11, os trajes dos astronautas têm toda sua tecnologia, idealizada por um técnico em consertos de aparelhos de TV, um mecânico de automóveis, e foi confeccionada por uma fábrica de sutiãs. Parte do meio acadêmico e científico acusa os Estados Unidos de usar os porões cinematográficos de Hollywood para a produção das imagens da conquista espacial. Stanley Kubrick, cineasta, diretor do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, exibido em 1968. Walt Disney, criador dos estúdios Disney, além de Arthur Charles Clarke, escritor de ficção científica, o homem que idealizou em literatura os satélites espaciais, eram vistos constantemente nos corredores da NASA, em obscuras reuniões. Já era patente o envolvimento deles com a agência espacial. No entanto, sem apresentar pretextos que o justificassem. Em quase 60 anos, desde a conquista espacial, a NASA jamais apresentou qualquer prova da materialidade do espaço sideral, apenas imagens
que a própria agência declara serem criadas por computação gráfica para a representação dele. Por fim, todos os avanços científicos alicerçados nas viagens espaciais não levará o homem biológico a lugar nenhum, mas o homem subjetivo, criado nas modernas imposições ateístas e ideológicas que trocam os dogmas religiosos pelos dogmas científicos, irá com eles ao nada, até que o homem natural acorde e se volte para o lugar de onde ele nunca saiu, que é Deus. A soberba do teu coração te enganou, como que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, diz no seu coração: quem me derrubará em terra? Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor.